São 10h05, confirmando a hora certa. Começa hoje uma operação nacional de fiscalização do trabalho doméstico. Essa ação acontece em alusão ao Dia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas, que é celebrado nesta semana, no próximo dia 27. Neste ano a gente lembra, aconteceu na verdade, completa-se 10 anos da promulgação da chamada PEC das Domésticas, completando aí uma década, né? Um avanço civilizatório que esse país conseguiu. Sobre esse assunto a gente conversa aqui agora com a Juliana Vilela, que é auditora fiscal do trabalho, ela que está com imagens para quem está lá na nossa live no YouTube na Band Minas. Tudo bem, Juliana? Você nos ouve? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Juliana, eu queria começar falando antes de a gente falar efetivamente da ação, né, em si, que acontece ao longo da semana, pensando nesse avanço mesmo civilizatório aqui que o país, né, conseguiu observar. Pensando nessa década, o que a gente conseguiu de avanço a partir aí da PEC das domésticas, mas o que ainda é um gargalo que está na mira, se a gente pode falar assim, não é? Por parte do Ministério Público do Trabalho, autoridades de uma maneira geral. Eu sou da fiscalização do trabalho, tá? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho é o órgão judicial que entra com as ações. As fiscalizações são feitas pelo Ministério do Trabalho. Teve muito, a PEC das domésticas e a Lei 150 trouxe grandes avanços, né? Garantiu às empregadas domésticas FGTS, a cobertura previdenciária, vários outros benefícios, a jornada de 44 horas semanais e 8 horas por dia, o direito a horas extras. Só que todos esses benefícios estão no papel para muitas das domésticas, né? O índice de informalidade no Brasil é muito alto, é mais de 70%. Isso quer dizer que mais de 70% das trabalhadoras domésticas não estão nem registradas, não tiveram nem sua carteira assinada. Então, o grande desafio que nós temos hoje é efetivar esses direitos, porque eles estão no papel, mas na prática eles não estão sendo observados pelos empregadores domésticos. E esse é o objetivo da campanha que está começando hoje no Brasil todo. Juliana, quem fala é Murilo, bom dia. Eu queria falar sobre esse tema que você tocou e sobre a questão da informalidade, né? Parece não, né? O maior número ainda de empregados domésticos estão na informalidade e parece que houve até um crescimento depois da questão da PEC das domésticas. Ao que você atribui isso? A questão é realmente uma mudança de cultura, a questão econômica também, que logicamente encarece. Como você observa esse fenômeno? É cultural, né? As trabalhadoras domésticas fazem parte de um grupo muito estigmatizado, né? São mulheres, a maioria negras, de classes sociais baixas. Então, assim, é um grupo que é invisibilizado, sempre foi invisibilizado. Isso é cultural, isso vem da escravidão, né? Isso vem com a abolição da escravidão, não houve uma abolição completa, né? A gente sabe que parte dessa sociedade, desse grupo de pessoas ficou marginalizado e continua até hoje. Então, a PEC das domésticas aumentou o custo para o empregador, sim, porque passou a ter que recolher FGTS, pagar o INSS, há um custo maior, mas eu não atribuo isso somente ao custo, não, a informalidade somente ao custo, é cultural. No Brasil, não se reconhece direito de mulheres negras, pobres, e de baixa escolaridade, né? É muito difícil você mudar a cultura das pessoas e fazer elas entenderem que essa classe de trabalhadores merece os mesmos direitos que todas as demais, né? E elas têm pouca voz também, elas têm poucos sindicatos, elas têm pouca representação, e a gente está tentando mudar isso com as fiscalizações. Até pouco tempo atrás não havia fiscalização de trabalho doméstico. É muito difícil para a gente fiscalizar o trabalho doméstico, porque ele acontece dentro das residências. E aos poucos a gente está desenvolvendo mecanismos para fazer essas fiscalizações, né? Então, assim, o objetivo é sensibilizar as pessoas para elas entenderem que é importante assinar a carteira de trabalho das trabalhadoras, que elas merecem ter os direitos respeitados, informar as trabalhadoras dos direitos que elas têm, a maioria delas sequer sabe quais são os direitos que elas têm, e mudar a cultura da sociedade mesmo. Juliana Vilela, auditora fiscal do trabalho. Juliana, é a Luciana falando com você. Para quem então está irregular, né, ainda precisa fazer o registro aí formal da empregada doméstica, qual é o passo a passo?
primeiro passo é acessar o portal do Sistema E-Social na internet. O endereço é www.esocial.gov.br. Aí, no canto superior da página tem, se você nunca acessou, tem primeiro acesso. E aí, o passo a passo é muito fácil. Você entra no E-Social, é tudo autoexplicativo. Tem um link dentro dessa página do E-Social que chama Conheça o E-Social, que aí o empregador tem acesso ao manual do E-Social. Tem um manual lá na internet que explica passo a passo o que fazer. Aí o empregador se cadastra, depois ele cadastra a empregada doméstica com os dados dela e cadastra o contrato de trabalho. É muito simples, o E-Social foi feito para qualquer pessoa conseguir operar. Não é preciso contratar contador, o próprio empregador consegue fazer todo o cadastro no E-Social. Há manuais, há vídeos explicativos, tudo na página do E-Social. E todos os documentos estão, todos os documentos que precisa, folha de ponto, todos os acordos que podem ser assinados com a empregada, todos os modelos de documento estão na página do E-Social. Então, o empregador tem que se cadastrar a empregada e fazer o registro dessa empregada. Atualmente não existe mais a carteira de trabalho física, né, aquela de papel. O registro que corresponde à assinatura da carteira de trabalho é feito diretamente no Sistema E-Social. Juliana, para a gente terminar, quando a gente está falando dessa Operação Nacional de Fiscalização, né, pensando aqui em Minas Gerais, a ação ela vai ter foco específico em alguma região que apresenta uma quantidade maior de irregularidades ou não? É pulverizada mesmo pelo Estado? É pulverizada, mas nós vamos começar com Belo Horizonte. Atualmente nós temos poucos auditores fiscais do trabalho para fazer essa fiscalização. Nós temos um déficit de mais de 1.500 auditores fiscais do trabalho no Brasil. E aqui em Minas não é diferente. Então, a minha equipe, que é a de combate à discriminação e promoção de igualdade no trabalho, que realiza a fiscalização de trabalho doméstico, tem 3 auditoras para o estado todo. Nossa. E nós estamos além do trabalho doméstico, o trabalho escravo doméstico. Então, a gente vai começar de forma... lento, né? Então, nós vamos começar em Belo Horizonte agora, mas isso começa... essa fiscalização vai começar essa semana, em alusão ao Dia das Trabalhadoras Domésticas, mas ela vai se estender, ela vai ser permanente. Essas fiscalizações vão acontecer sistematicamente a partir de agora. Esse trabalho escravo doméstico que você se referiu aí nessa sua última resposta, em que contexto que ele acontece? Como fazer essa diferenciação ali de uma situação de irregularidade apenas, né? No não recolhimento de tributos e tal? São situações bem diferentes. O trabalho escravo doméstico está muito presente ainda, apesar das pessoas não acharem que não existe mais, mas nós fazemos muitas fiscalizações, o meu grupo faz fiscalizações no estado inteiro. Nós temos mais de 20 denúncias atualmente, inclusive hoje, em alusão à campanha, também está acontecendo em Belo Horizonte uma fiscalização de trabalho escravo doméstico, tá? Elas acontecem permanentemente. E a diferença é que a situação da trabalhadora em condição análoga de escravo, ela está numa situação que a dignidade dela não é preservada. Em geral, o trabalho escravo doméstico acontece pela ocorrência de trabalho forçado, que o trabalho forçado é aquele trabalho para o qual o trabalhador não se ofereceu ou não deseja permanecer espontaneamente. Ele não queria estar ali, ele queria sair, mas ele não consegue sair. Jornada exaustiva é outro indicador de trabalho escravo doméstico. São os trabalhadores que ficam em jornadas ininterruptas. Elas estão 24 horas à disposição de uma família. Elas não têm intervalos, elas não têm férias, elas não têm descanso semanal remunerado. Algumas dessas trabalhadoras sofrem privação de liberdade, mas a privação de liberdade não é um elemento caracterizador essencial para o trabalho escravo doméstico. O trabalho escravo moderno não precisa da privação de liberdade. Elas podem estar submetidas também à condição degradante de trabalho, que é uma violação da dignidade humana, ou por assédio, ou por abuso, ou por condições de moradia. Nós já resgatamos trabalhadores que sofriam violência física, violência psicológica, sofriam agressões físicas. E pode haver também a restrição por qualquer meio de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho. Às vezes pega aquela empregada do interior
e ela não consegue voltar, porque ela não recebe salário. A maioria dos casos que nós resgatamos, os trabalhadores não recebiam salário, nunca receberam salário, e ela não tem como voltar, então ela fica restrita àquele local de trabalho. Outra característica também do trabalho escravo doméstico é a retenção de documento. Às vezes o empregador retém os documentos dela e ela não consegue sair. E a maioria dos casos que nós resgatamos, as trabalhadoras, elas trabalharam a vida toda para uma família, elas foram doadas pela família, são trabalhadoras muito pobres, que vêm de famílias muito pobres, foram doadas pelos familiares aos empregadores, para aquelas meninas que são pegas do interior para criar. E aí elas passaram 30 anos, 40 anos trabalhando para a mesma família e nunca receberam salário, trabalharam em troca de casa e moradia e ainda assim precárias. Essas situações acontecem rotineiramente ainda. Para a gente ver, né, o atraso, né, no qual o país se encontra ainda em tantas searas. Essa é uma delas. A gente conversou aqui na Band News FM com a Juliana Vilela, auditora fiscal do trabalho, e uma boa semana de trabalho para você, Juliana, e toda a sua pequena, mas aguerrida equipe. Obrigada, boa semana para vocês também. Muito obrigado. 10h17 é muito impressionante, né? A gente ouvir que uma denúncia de trabalho análogo à escravidão doméstica aqui em Belo Horizonte, né? A gente pensa, nossa, interior, não, aqui em BH. Pois é, porque essa é uma questão, né? Que a gente até falei isso aqui, quando a gente discute um pouco sobre essa questão de trabalho análogo à escravidão, a gente muitas vezes imagina uma pessoa com uma corrente no pé, remete àquela questão das senzalas, mas há muitas formas de escravizar, né, um trabalhador, né? A partir do momento que você oferece condições de higiene precárias, né? Tem gente que não permite ao trabalhador que tenha usos, né, das mesmas questões de higiene que as pessoas da casa, por exemplo, têm acesso. A questão da alimentação, né? Às vezes as pessoas fornecem os restos ali de comida. Então, há uma série de... É importante, enquanto até nós jornalistas, quando fizermos essas denúncias, que detalharmos ao máximo essas condições precárias, né? Porque às vezes quando fala isso, a pessoa, quem ouve até pensa, né? Duvido que tenha alguém lá com uma corrente no pé, preso, tomando chibatadas num tronco, né? Remete àquela escravidão lá de 1500, 1600, 1700, quando na verdade há muitas formas de trabalho escravo e às vezes nesse trabalho doméstico mesmo, né? Da empregada doméstica, o que não deixa de ser impressionante. Agora, claro, para tudo há exceções, né? Mas há muitos empregados domésticos ou empregadas domésticas que nem têm consciência disso, né? Que estão ali submetidos a uma situação análoga, mesmo que de forma velada. E sempre tem aquela questão do laço ali afetivo que cria familiar, com os como filhos, se fosse da família, né? Usa essa expressão, ela é da família, né? Aí acaba abrindo mão aí de vários direitos, né? Então, realmente é preciso saltar os olhos em relação a este assunto. E a gente segue acompanhando essa semana de trabalhos portanto, do Ministério Público do Trabalho. Um assunto que é super relevante, né? Que fala muito, né? Sobre eu acho que é Ministério do Trabalho, Lucas, não só Ministério do Trabalho. Tá. Ministério do Trabalho. Mas eu vou conferir. Porque é a auditora fiscal do trabalho, verdade. 10h19. Vamos mudar de assunto.